Os comentários aqui no conteúdo edificante acerca dessa celeuma polêmica última que visava a soltura do ex-presidente Lula. Vai deixando seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou falar aqui de alguns termos jurídicos que é necessário você falar para você ter uma compreensão melhor. Eu vou tentar ser mais sucinto e breve possível e bem, de fato, objetivo. No mundo nós temos dois sistemas jurídicos, pelo menos os mais conhecidos, que são o Common Law e o Civil Law. Common Law, direito comum ou lei comum. Civil Law, lei civil ou direito civil. No Brasil, o que vigora é o Civil Law. Nos Estados Unidos, o que vigora é o Common Law. Na Europa, o que vigora é o Civil Law, boa parte da Europa, e no Ocidente. E nos Estados Unidos e em outros países demais, boa parte se vale pelo Common Law. Então, nós temos direito comum versus direito civil. Mas o que vem a ser direito comum e direito civil como sistema jurídico de aplicação da pena ou de fonte do direito para servir como base para analisar e dar uma sentença que o juiz tem que assim fazer, mostrar os fundamentos. No Common Law nós temos como fonte de direito imediato, ou seja, um respaldo imediato, um apoio, um fundamento imediato que o juiz deve fundamentar sua sentença, a jurisprudência. O que é jurisprudência? Os julgados de juízes, magistrados, colegiados. É aí que pauta a sentença. Já no Civil Law, que é o caso do Brasil, se pauta por leis. A Constituição, que é a lei maior, Código Penal, Código Civil e por aí vai. E por isso que no Brasil nós temos esse emaranhado de leis, porque a fonte primária ou imediata para a aplicação de um direito ou a condenação, para dar uma sentença, o juiz tem que recorrer à lei. Se fosse um juiz nos Estados Unidos, ele ia recorrer à jurisprudência, os julgados do próprio tribunal. Ou do juiz singular, enfim. E aí, realmente, nós temos o conflito no Brasil. Porque no Brasil nós temos como fonte primária e imediata as leis, mas como secundária a jurisprudência, a doutrina, o costume e por aí vai. E foi o que ocorreu no caso Lula. Porque nós tivemos em 2016 uma jurisprudência, uma decisão do STF que tem efeito vinculante, ou seja, que vale, dizendo que todo aquele que for julgado na segunda instância e foi condenado tem que ir para a prisão. No entanto, como nós somos, como já disse, brasileiros, ou o Brasil serve o Civil Law, que preza pela lei, na lei não está isto. Na lei está para preservar, então, o direito de presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que prove o contrário ou até que venha transitar em julgado a ação. E o transitar em julgado a ação é o quê? Quando acabar todas as possibilidades de recursos. Aí pode ir para a terceira instância. A terceira instância tem ainda mais recursos. Porque funciona assim. Você coloca uma ação no juiz singular, que seria, vamos colocar assim, no município, na cidade. Se for condenatório, vai para um colegiado, um tribunal regional, que venha a ser estadual. Se não der certo, vai para o STF. Se não der certo, vai para o ST. Aliás, vai para o STJ, depois para o STF. O STF é a última instância de tudo. Mesmo assim, tem recurso. E você for analisar, tem mais de 20, 30 recursos dependendo da ação. Demora muito o transitar em julgado. E aí é que o crime compensa. Por isso que o STF decidiu que já na segunda instância já pode colocar o sujeito na cadeia. Mas a lei não. Tanto o Código Penal como a Constituição dizem que tem que preservar então a inocência do sujeito e só com transitado e julgado. E foi com base nisto que Marco Aurélio então disse, olha, na lei eu estou aqui há mais de 20, 30 anos aqui no STF, ou estudando direito, e eu aprendi que o Brasil preza pelo sistema judicial Common Law,
que é o direito, aliás, como civil law, que é o direito civil, baseado em leis. Então, na lei, não tem como dizer que Lula ou qualquer um outro deve estar preso já na segunda instância. Foi assim que ele pautou a sua decisão, a sua liminar. No entanto, tivemos Dias Toffoli revogando essa liminar justamente utilizando a decisão de 2016, dizendo não, a jurisprudência aqui tem vínculo, ela tem de fato validade, ela passa a valer, ainda que seja secundário, porque o direito avança, porque a lei, tanto no Código Penal como na Constituição, já está, em certo ponto, um pouco caducada. Já não vale mais para os anseios da sociedade contemporâneos. Enquanto não se muda na lei, na Constituição, no Código Penal, que diga-se passagem, o Código Penal é de 1940, né? O Código de Processo Penal teve uma mudança, me parece agora em 2015, mas era de 1972, 73, né? Que a sociedade evoluiu, é uma outra configuração, até em número populacional. Então, se vale pela jurisprudência, porque é algo mais moderno, é algo recente que está realmente a par dos fatos odiernos atuais. E eu, no meu pensamento, realmente o common law seria o mais certo. O que é feito nos Estados Unidos e em outros países é mais certo, porque se baseia pela jurisprudência e tem como, de fato, ter uma noção da norma, aliás, do caso concreto e aplicar a norma mais justa à luz do direito no ano corrente, no ano atual, né? Por exemplo, 2018. Temos uma norma específica de 2018, não uma norma de 1940 e pouco, querendo ser aplicada em 2018, que já mudou tantas outras coisas. E até pouparia desgastes, como já disse, gasto, etc. E assim, Dias Toffoli revogou essa liminar. Que ainda vai ser discutida essa questão e oficializada para acabar com essa insegurança jurídica, me parece que em abril. Aí, não só por um sujeito, mas por todos os ministros do STF, em plenário. Agora, houve uma decisão liminar monocrática, ou seja, apenas um do STF decidiu. E não pode ocorrer, não pode ter tanta validade assim, porque ainda tem mais 10, são 11. Mas também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também teria pedido, feito uma defesa, aliás, feito uma ação dizendo, olha, não pode isso proceder, porque vai acabar com a segurança jurídica, também com a ordem pública, porque essa decisão não se refere só apenas a Lula, mas a demais outros presos, e também pode estar colocando aí presos de alta periculosidade na rua. E o senhor Marco Aurélio não pensou isso. Que é, se você for analisar, um militante do PT. Não estou falando mal do PT não, mas estou falando da realidade, tá? Então, para você ver como é que é as coisas. Como é que é o trabalhar nas brechas da lei do Brasil. Se fôssemos adeptos como fonte primária da jurisprudência, a coisa poderia ser um pouco melhor. Por exemplo, a outra questão que você já deve ter ouvido falar, do casamento homossexual. A nossa norma, como já disse, é o civil law. Na Constituição e no Código Civil, não diz que há, de fato, o casamento, ou a possibilidade de casamento homossexual. Lembrando que a Constituição é de 1988 e o Código Civil é de 2002. E o legislador não previu isto. Até porque na sociedade não se tinha esse boom todo, engajamento todo e ativismo e tal. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça foi lá, deu uma norma, Conselho Nacional de Justiça, que nem poderia legislar, mas foi lá, deu um parecer dizendo que era para os cartórios aceitar o casamento. Os cartórios civis aceitaram o casamento e converter a união estável em casamento, isso em 2011. Aliás, acho que em 2011 ou 2013. Teve também uma decisão do STF nesse sentido. No entanto, na lei, diz que o casamento na lei, na Constituição, de casamento entre homem e mulher. Não fala de mulher com mulher, homem com homem. E aí é outro conflito.
Veja bem, é outro conflito. Se fosse na jurisprudência, a coisa já teria se resolvido. Porque tem muita coisa que está na lei que é arcaico. E o direito tem que avançar de acordo com os avanços da sociedade. Porque senão vai haver realmente um choque temporal. Por exemplo, se você for analisar o Código Penal de 1940, quando fala algumas expressões lá, que a mulher honesta, enfim, tem umas expressões, até leis esparsas, que não poderia trajar de uma maneira totalmente desonesta, que seria penalizada, não tem como aplicar isso hoje. Naquela época era a mulher andar de biquíni ou possivelmente seminua numa praia ou na rua. Hoje nós já temos a exploração toda, né, ou essa explosão toda de biquíni e tal. Então tem que criar uma outra norma, porque a sociedade de 1940 era uma, e a sociedade de 2018 é outra. Bem como nós tínhamos, né, a contravenção penal no sujeito que não estivesse trabalhando, era considerado como vadio, era para ser preso. Hoje em dia é impraticável isso. Por quê? Estamos aí com 13 mil desempregados, mais 13 mil. Não é porque eles não querem trabalhar, é porque não tem disponibilidade de trabalho. Aí vão prender todos esses? Não tem como. Se não fosse seguir a lei de contravenções penais, lá está escrito. Então, tem que adequar de acordo com a jurisprudência e analisar tudo aí certinho. Então, acho que deu para compreender aí o cenário todo dessa polêmica, desse imbróglio envolvendo a soltura do Lula. Eu disse naquele comentário que iria ser difícil por conta de prezar pelo princípio da ordem social, também na questão da periculosidade, por estender também a outros presos realmente perigosos para serem soltos, né? E traria não só insegurança jurídica, mas também pública, civil, e foi o que ocorreu, né? Agora vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, que deve se alongar e até abril aí ter alguma decisão nesse sentido. Assim espero que realmente proceda. Até a próxima, dê o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito.